tem essa necessidade. Então, coloque no vibracal, por favor, porque senão interrompem a apresentação, a palestra da nossa companheira e também atrapalha o ambiente. Existe lá fora esse panfleto onde nós temos todos os horários dos nossos trabalhos. Então, aqueles que se interessarem, está lá na entrada. Aqueles que nos veem via internet, está no nosso site, os horários dos nossos trabalhos espirituais. Agradecemos também a colaboração de todos com relação aos alimentos que têm sido doados para as cestas básicas. E nós atendemos 64 famílias, em forma de rodízio, né? Isso é muito importante. Então, todos aqueles que puderem colaborar, toda a colaboração é muito bem-vinda, porque nós estamos favorecendo famílias carentes e vocês também estão trabalhando em prol da fraternidade, né? Vocês são um instrumento, né, do nosso trabalho. Posto isso, então nós vamos dar início à nossa reunião de hoje. Vamos cerrando os nossos olhos, vamos elevando os nossos pensamentos até o nosso Mestre Jesus, que é por Ele que nós estamos aqui reunidos, em nome dEle. Como Ele mesmo disse, onde houver duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali estarei. Com toda certeza Jesus está conosco, porque nós estamos trabalhando na seara de Jesus. Nós estamos nos reunindo para estudar o seu Evangelho à luz da doutrina espírita. Então vamos cerrar os nossos olhos, vamos mentalizando a figura de Jesus, da maneira que cada um costuma fazê-lo de forma particular, sentindo que o Mestre está entre nós, os nossos amigos da espiritualidade superior também estão entre nós nesse momento, ou seja, desde há muito eles aqui estão. No momento que nós já nos propusemos a comparecer a essa casa de oração, os amigos espirituais já estão nos atendendo. Eles sabem as nossas necessidades, sabem os nossos desejos mais íntimos de melhora, de consolo, de busca de auxílio. E eles estão aqui justamente para nos auxiliar naquilo que for possível, de acordo com o nosso merecimento. Por isso que nós estudamos o Evangelho de Jesus, estudamos a sua moral, que é muito importante, porque somente através do nosso melhoramento, do nosso aprendizado, é que nós vamos conseguir o progresso, nós vamos conseguir sermos atendidos nas nossas necessidades. Através desse melhoramento é que nós vamos evoluir. Então vamos sentindo também esses fluidos que vêm do alto, banhando as nossas cabeças. E para que vocês tenham uma ideia, no alto da nossa cabeça é que está o centro de força coronária, e por ali que nós recebemos todas essas benesses que se espalham pelo nosso corpo físico e espiritual, nos trazendo esse bem-estar que vocês estão sentindo agora. E assim, queridos companheiros, já beneficiados que estamos sendo, nós vamos agradecendo a Jesus, agradecendo ao nosso Pai Maior, ao nosso Criador, por aqui estarmos, agradecendo pela oportunidade do ensinamento da tarde. E nós vamos abrindo os nossos olhos e prestando muita atenção na palestra da nossa companheira Leda, que vai falar sobre o homem flexível, né, que é de uma fábula de La Fontaine. Boa tarde a todos, queridos. Que Jesus nos abençoe mais uma vez, né, na explanação de uma página do seu Evangelho. A gente brinca, assim, essa palestra nós fizemos segunda-feira à noite, né, falando do homem flexível. Não é aquele homem do circo, não, que sai da caixinha quadrada e que fica grande, né, que ele sai assim um pacotinho e fica grande. É uma fábula de La Fontaine. Acho que todos já conhecem o La Fontaine, pelo menos na de infância, das fábulas da cigarra e da formiga, outras tantas, né, conhecidas. La Fontaine, ele se baseia, né, essa sua fábula, primeiro dizer que a fábula, ela é uma narração alegórica. A alegoria é quando eu dou sentido a uma coisa. Eu não digo diretamente, eu digo de uma forma
digamos assim, mais delicada, mais camuflada, alguma coisa que eu quero chegar, algum ensinamento. O La Fontaine, ele participava da sociedade parisiense. Ele viveu no século VII, né? Desculpe, 17. Hoje, peraí, preciso pegar no breu hoje. É o cansaço. O La Fontaine viveu no século XVII em Paris e ele participou da sociedade parisiense. Então você vê que ele era uma pessoa culta, convivia com pessoas cultas, o La Fontaine. Mas quem primeiro, ele foi um discípulo de Esopo. E Esopo, ele era um escravo grego. Ele sim que viveu no século VII antes de Cristo. Então a gente vê um que viveu numa corte francesa, La Fontaine, e o Esopo, que foi um escravo. Então a gente percebe que essa sensibilidade para ensinar e para orientar, através dessas narrações alegóricas, ela vem do espírito. O espírito já é sensível e traz todos esses ensinamentos, né, essa cultura, essa bagagem cultural do passado para passar para frente. E La Fontaine costumava dizer que ele se valia dos animais para ensinar os homens. Então as fábulas, La Fontaine usa não só os animais, como os elementos da natureza também. E hoje a fábula da noite, para falar do homem da tarde, para falar do homem flexível, né? O La Fontaine foi buscar no Carvalho e o Caniço. Essa fábula acho que muitos não conhecem, né? Tem umas que são mais populares, outras não. Do Carvalho e do Caniço. Então diz assim que o carvalho, nós sabemos que o carvalho é aquela árvore imensa, enorme, aquela árvore forte, que tem raízes profundas e altas. Era uma planta assim muito orgulhosa, né? E ao lado dele vivia também um caniço. O caniço é aquele pé de cana, menor, pequenininho, claro, e que se usa a sua cana para fazer a vara de pescar, que a gente vê que ela é flexível, né? E o carvalho, no seu orgulho, ele dispensava a essência interior, ele não dava valor a isso, né? Ele pensava na aparência, então ele se achava muito forte, indestrutível, pela sua altura, como eram frondosas os seus ramos, seus galhos, né? Ele achava que nada o abalaria. E dizia para o carvalho que tinha muita pena dele, que a natureza tinha sido muito injusta. Ele dizia, poxa, se você fosse um pouquinho mais alto, né, você poderia encostar em mim, eu estivesse um pouco mais perto de mim, eu poderia te ajudar, de guardar você, de te dar essa proteção. E o carvalho dizia para ele, eu agradeço muito, né, a sua sensibilização, né, mas a minha força está na minha flexibilidade. Eu sou forte porque eu sou flexível. Dizendo isso, veio um temporal, um vendaval muito forte e abalou os dois, o carvalho e o caniço. O carvalho tentou se segurar o mais que ele pôde de pé, mas não resistiu. Apesar das suas raízes profundas, o vento conseguiu derrubá-lo por terra. E o caniço, como ele era flexível, ele se vergou na direção do vento, passado o vendaval, ele voltou ao que era e permaneceu de pé, né? E aí o espírito de Hamed, né, ele usa dessa fábula para ilustrar a lição da tarde, né? Que ele fala o homem flexível, ele compara os homens, o homem carvalho, né, que é aquele que é orgulhoso, que tem aquela postura, né, que não muda, que acha que pode tudo, que nada vai abalar, e o homem que é flexível, né, e que aceita e que reage de acordo com a situação. Então o espírito Hamed, ele começa assim, como que a fábula fala dessa forma alegórica da natureza, o Hamed compara nós, homens, a um rio. Ele fala que o homem parece o curso de um rio. Ele diz assim, que nesse curso do seu rio, com muita tranquilidade,
Nesse curso, o rio, com muita tranquilidade, ele consegue desgastar uma rocha, que é forte e poderosa, pela sua persistência. Tanto, nós conhecemos o ditado, né? Água mole, pedra dura. Tanto bate, né? Até que fure. Assim, né? O rio consegue desgastar. Por quê? Porque ele vai sempre nesse ato contínuo, na sua persistência. Agora, quando o rio, ele tem excesso de água e ele vem com aquela força avassaladora, o que acontece? Ele tem um poder destrutivo, ele destrói o que está pela frente, ele causa muitos males à sua volta, né, com enchentes, devasta tudo que ele vê pela frente. Agora, ele também usa de um outro recurso, que muitas vezes ele não consegue, né, no seu percurso ele encontra um obstáculo e o que ele faz? Ele contorna esse obstáculo. Então ele consegue continuar o seu fluxo, porque o objetivo, o destino final do rio é o oceano. Então, de alguma forma, ele vai chegar. Ou ele vai chegar levando tudo que ele tem na frente, arrastando, causando essa destruição, ou ele vai chegar contornando os obstáculos a seu destino. E a Med compara o homem ao rio. Ele nos compara quando nós conseguimos contornar os obstáculos da nossa vida. Ou seja, quem tem obstáculo? Quem não tem? Quem não tem? Né? Então, quando nós conseguimos contornar, o homem, o seu destino final é o Criador, é a perfeição, é o nosso progresso espiritual. Esse é o nosso destino. Então, nós temos esse nosso percurso, que o rio da vida, não digamos nem da vida, das vidas, o rio da nossa jornada, através das reencarnações, é a divindade a chegar a Deus. Então, esse percurso, através dessas encarnações, nós podemos ou desviar dos obstáculos, ou ter essa persistência que a água tem com a rocha, que ela consegue desgastar uma rocha, ou nós podemos arrasar tudo, avassalar. Ou levar uma encarnação a perder. Porque nós queremos resolver tudo de uma maneira intempestiva. E aí não dá certo, né? Porque aí, em vez de uma solução, nós contribuímos para um problema maior ainda. E nessa jornada da nossa vida, das nossas vidas, nessa nossa caminhada espiritual, através das encarnações, esse poder de contornar obstáculos, esse poder de desgastar rochas, ou seja, a rocha dos problemas, das condições que nós viemos para acertar, muitas vezes não conseguimos num momento, numa vida. Precisamos de algumas. Agora, importa como nós desviamos dos obstáculos, como que nesse curso das existências nós nos comportamos para chegar ao nosso destino final, que é o Pai de amor, que nos aguarda. Não importa o rumo que nós tomemos, Ele nos aguarda. E uma outra lição que o Hamed coloca, ele coloca da água, né? A própria água do rio. Ele diz que o rio, né, esse percurso caudaloso, pode ser um riacho, essa água, esse seu curso, ele tem que estar em constante movimento. Porque se ele parar, ele fica uma fonte de miasmas, de doenças, né? Então ele tem necessidade. Esse dinamismo faz com que o fluxo da água escoa para encontrar o seu objetivo, que é o grande oceano, ele coloca, né? E assim é o nosso percurso também, né? Essa nossa jornada. Então nós temos que estar sempre em movimento. A vida, ela é dinamismo, ela é movimento, ela é renovação, ela é revisão de muitos conceitos. O que diz a fábula? A fábula nos mostra uma história, né, de uma forma alegórica, como nós vimos, de uma maneira alegórica, querendo dar um sentido diferente para a gente ouvir aquela historinha e refletir. A Med compara a fábula ao espelho, que nós vemos essa história e nos espelhamos lá. Como é que eu quero? O que eu quero ser da minha vida?
Eu quero ser esse carvalho que ele coloca na fábula, ou eu quero ser esse caniço flexível e que resiste? Embora não tenha essa aparência, né, mas tenha a essência. Então, nessa reflexão, nesse espelho, eu ressignifico, ou seja, eu dou significados novos a conceitos antigos. Né? Então, esse dinamismo da vida é isso, eu estar ressignificando os meus conceitos, a minha vida, no dia a dia. Não só de uma jornada para outra, de uma encarnação para outra, no dia a dia. O próprio rio, o Espírito mostra, ele passa por fases diferentes dentro de um ano nosso, que ele passa. Por exemplo, na primavera, o rio fica lindo, maravilhoso. A gente olha as margens do rio, ela é florida, a natureza, né, ela canta louvores a Deus, né? Os espíritos dizem, canta louvores a Deus através da beleza. Agora mesmo nós vemos as flores que se apresentam aí para nós, né? Maravilhosa. Então tudo é festa, é uma festa da natureza. Agora, quando chega no verão, existe uma seca. Muitos trechos do rio, eles secam, não tem sequer água, né? E nem os animais conseguem se sedentar lá. Não tem vida, ele fica seco nesse período. Em outros períodos, né, de invernos, como alguns países têm invernos rigorosos, há o congelamento da água. Então a água congela e fica uma temporada ali parada, sem vida, sem a correnteza fluir. Mas tem os ciclos. Esses ciclos se renovam, né, tanto da beleza, como da escassez, como da geada de ficar parado ali, eles vão se renovando. E assim são os ciclos da nossa vida. Os nossos ciclos se renovam. Nós temos uma postura na infância. Espíritos encarnados na infância temos uma visão de mundo. Na juventude temos outros. Na maturidade, outros. E na velhice, outros ainda. São ciclos naturais, porque nós temos necessidade de passar. Para quê? Para aprendizado, para amadurecimento, para vivenciar experiências diferenciadas. Quando eu estou numa experiência boa, como numa primavera da vida, né? Numa encarnação que seja uma primavera, vamos dizer assim, uma encarnação abençoada, com provas menores, uma expiação mais suave, para que eu possa valorizar aquela que foi mais difícil. Então, ter sempre essa coragem, estar abastecido de confiança, abastecido de fé no Criador. E essas transformações, nós temos que ter muito cuidado. Porque a gente fala, eu preciso me transformar. Mas se nós formos avaliar uma transformação, a transformação tanto pode ser para o bem, como pode ser para o mal também. Então, temos que ter essa compreensão. Por isso que se fala muito do estudo, da leitura, do entendimento. Porque se eu me deixo levar, como aquele vento, né? Eu me deixo levar pelas ideias, eu não tenho a firmeza dos meus conceitos, a essência. Eu mostro, né? Eu vivo de aparência e não tenho essência. O que acontece? Os conceitos por aí, culturais, sociais, que me atingem, né? Aí eu vou vacilar. Por quê? Porque eu não tenho firmeza, não tenho confiança e segurança naquilo que eu acredito. Então, por isso a necessidade que quando ele fala dessa flexibilidade, de eu ouvir, sim, porque o homem é um ser social, ele convive com pessoas de variadas culturas, de muitas ideias diferentes, mas ele tem que ter a sua essência. A sua essência para que ele não mude, não possa ir daqui para lá, de lá para cá, mudando o seu pensamento e a sua maneira de ser. Então essa é a necessidade que tem, essa visão que eu tenho que ter, visão espiritual, a visão concreta, a visão real da coisa. E a doutrina espírita nos mostra, nos dá essa visão de continuidade, de profundidade. Eu não preciso, não tenho necessidade de aproveitar tudo aqui e agora. Por quê? Porque eu sei que eu estou num processo, que a vida continua, que ela está prosseguindo. Então essa visão me proporciona flexibilidade de ação. Porque
porque eu vejo que hoje, o que me acontece, existe um porquê, existe uma necessidade. Então a doutrina espírita, ela vem explicar a dor, né? A dor, é necessário que haja? Em alguns casos há. Em alguns casos há. Ou digamos, em todos, né? Porque quem não passou por uma dor? Dores diversas que nós temos, dores de perdas, né? Dores físicas, de doenças, enfim, problemas de relacionamento afetivos, temos dores, né? Então, a lição diz que nós devemos ser como aquele rio, que tem que contornar o obstáculo, se não dá para, com paciência, desgastar aquela rocha, contornar esses obstáculos. Porque se nós formos fazer que nem aquela tempestade, né, se formos alavancar tudo que está pela frente, aí nós colocamos tudo a perder. Então a doutrina espírita nos mostra o porquê, nos mostra o como que nós temos a necessidade de agir. Essa necessidade, esse desvio de obstáculos, não é parado. É como a lição mostra mesmo, é dinamismo. Eu tento modificar. A aceitação não é ter conivência com ela, é o entendimento. Eu entendo o processo porque eu estou passando, porque cada um de nós sabe aquele processo, a necessidade daquele período, daquelas dores que eu enfrento no momento. Nós sabemos da nossa necessidade. E se não sabemos, somos relembrados durante o sono físico, porque os nossos amigos, nossos anjos de guarda vêm nos relembrar. Então não é aceitação, é esse entendimento dinâmico. Então é eu fazer algo para melhorar. Então não é ser um problema a mais, e sim procurar ser a solução. Então isso que o Evangelho de Jesus nos mostra, que nós sejamos, nós estamos falando do rio, que nós sejamos essa ponte entre o problema e a solução. Muitas vezes dependemos de outro, não conseguimos, mas cada um tem a condição de fazer a sua parte. Temos aqueles talentos que o Pai nos ofereceu, né? Que nem a parábola dos talentos também, que Jesus também falava de uma forma alegórica, só que por parábolas, a dos talentos. Então Jesus dá 5, 2 ou 1, dependendo das nossas condições. Ele nos oferece esses talentos. Então, se Ele nos oferece esses desafios, e nós aceitamos na espiritualidade, porque Ele confia em nós e sabe que cada um de nós tem condições de resolvê-lo. Se não, no tete-a-tete, porque dependemos muitas vezes do outro para a solução, com a nossa parte, com esse nosso entendimento, com as nossas preces, com as nossas orações, né, pedindo pelo outro e mandando luz, e mandando energia para aquele desafio, seja ele o que for, seja um ente querido difícil, seja um problema de saúde, colocando essa energia, o pensamento como essa força motriz, geradora de toda a energia, que às vezes um pensamento, ele tem muito mais força que uma ação, porque é uma energia muito forte, muito poderosa. Então a proposta é essa resignação dinâmica, é através dessas dores, é eu ser a solução, não o problema. Porque cada um de nós tem os seus karmas para resgatar. Nós temos os nossos entes queridos e amados têm os deles. E nós não podemos também tentar sofrer pelo outro, e nem tentar anular o karma do outro. Karma não nesse sentido pesado, mas nesses desafios que o outro tem que passar. Eu tenho que deixar o outro experienciar, passar pelas suas experiências, que são individuais, intransferíveis. Então eu não posso ser essa parede. Eu tenho que ser uma ponte. Eu tenho que ajudar na medida do possível e das minhas forças e da permissão do outro. Do meu conhecimento, da minha condição, que todos nós, cada um de nós já tem, né? Já temos os talentos que o Pai nos oferece, né? De acordo com a nossa necessidade, a nossa condição, já temos esses talentos, então reparti-lo com o outro, ajudando o outro na medida da permissão do outro também. Deixar
cada um vivenciar a sua jornada, não querer tirar. Senão nós vamos fazer que nem aquele homem, né? Que na sua bondade tentou ajudar a lagarta, cortando o casulo, e ela não mais voou, né? Continuou rastejando, e nós não podemos fazer isso com os nossos amados, que estão do nosso lado. Então, nós sempre lembramos de Jesus. Sabemos dessa transformação, que a nossa lei é a lei do progresso, é uma lei, e a lei do progresso não é uma lei para deixar passar, deixar correr. A gente está dizendo na lição do rio, o rio não é deixar correr. Até o rio tem um objetivo que é o oceano. Então não é o deixar passar, como nós, na nossa jornada espiritual. Não é deixar passar, é passar compreendendo uma trajetória harmoniosa e de realizações. Essa trajetória que a gente deixe luz, pontinhos de luz por onde nós caminhamos, né? E através do Evangelho de Jesus, através das lições que a doutrina nos oferece, cada um de nós já tem essa lanterninha na mão, ou não? E numa noite escura, que diferença que faz um pontinho de luz, né? Que seja uma lanterninha. Às vezes até aquela luzinha que a gente deixa ali no quarto para a criança que tem medo, que diferença que faz, né? Faz dormir. Então esses pontinhos de luz, eles se transformam assim em palavras de encorajamento, um olhar de incentivo, quanta coisa que nós podemos dar, né? Quanta coisa nesse dinamismo da vida, né? Essa caridade, a gente fala a caridade é dar, né? A gente sabe que a caridade é material e moral também. A caridade é dar. Não, às vezes a caridade não é dar. Às vezes a caridade é negar. A negação faz parte também do processo evolutivo. Falar, eu preciso falar, depende de como eu falo. Porque eu posso falar de uma maneira que eu arraso o outro, né? Às vezes a caridade é calar. Ou falar nós dizemos falar de uma maneira caridosa. Depende de como eu falo. Tenho maneiras e maneiras de falar. É como aquele diamante, uma pedra de diamante. Quem, pelo menos as mulheres, quem não gosta de um diamante, né? Mas o diamante, se ele for entregue como um presente, embrulhado no papel, ele realmente, ele alegra a vida. Mas agora, se ele for atirado no rosto, ele fere e machuca. É assim as nossas palavras. Elas têm que ser de incentivo, de amor, palavras para o crescimento. Jesus, faça ao outro o que você gostaria de receber, o que você gostaria que ele fizesse para você. Sem impor, sem constranger. Porque se nós constrangemos, aí deixa de ser caridade, né? Ela passa a não ser. E muitas vezes nesse nosso percurso, né, nós falamos da flexibilidade, do homem flexível, fala, bom, eu já aprendi, então eu quero que o outro aprenda também. E nós, muitas vezes, criamos padrões. Eu acho que o meu padrão para o outro é o ideal. E não é. Então, nós, como homens, temos que ter essa flexibilidade de raciocínio também. Saber que o meu padrão é um, para o outro é diferente. Não é o mesmo padrão. E quantas vezes nós colocamos, por exemplo, na nossa vida, de padrões, de modelos, nós colocamos modelos inatingíveis. Porque quando a gente adentra, a doutrina espírita, ela é maravilhosa. Ela fascina, né? Em alguns casos, ela nos torna até fanáticos, né? Precisa até tomar um pouco de cuidado, porque ela é maravilhosa. A doutrina, assim, a essência, a filosofia espírita é maravilhosa. Então a gente aprende e fica fascinado, e a gente quer progredir logo, quer... Nossa, nós demoramos bilhões de anos para chegar onde nós estamos. E temos outros tantos pela frente. Então, esses modelos que nós colocamos, que nós criamos, nós não podemos colocar modelos inatingíveis. Então, a gente vê a doutrina, a lei do progresso, que maravilha, os mundos melhores, superiores, para onde nós vamos, nós queremos ir rápido. Então, colocamos, assim, esses modelos, um modelo de perfeição numa encarnação. Será que nós conseguimos? Dificilmente, né? Dificilmente. Nós estamos nos aperfeiçoando, não nos tornando perfeitos. Aperfeiçoando, quer dizer, ficando cada vez melhores. Então, quando colocamos modelos inatingíveis para nós,
ou para os outros, aí se torna muito mais difícil, porque a gente não vai conseguir. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que ser bom, ser santo. Não vai ser nessa vida. Então nós começamos com coisas pequenas que estão ao meu lado. Eu preciso. Quantos e quantos que entram, por exemplo, na doutrina e falam, mas eu preciso fazer uma obra grande, eu preciso realizar, fazer acontecer. E não é isso que o Pai espera de nós. Quantas vezes essa obra grande está do nosso lado, lá em casa, lá no trabalho, que o Pai do céu coloca do nosso lado justamente para a gente realizar essa obra grande. A gente está pensando de montar uma creche, de formar um hospital. E o Pai está contando com esse filho dele que se desviou do caminho que ele coloca do nosso lado. Então é essa obra grande que ele espera. Então esse é um modelo atingível, né, para o nosso aperfeiçoamento. É aquilo que está, aquele talento que o Pai nos coloca à disposição. E, para encerrar, o Hamed coloca esse texto que é maravilhoso, né, para mostrar, para reforçar como é importante a nossa flexibilidade diante da vida e do que ela nos oferece a cada um. A providência divina tem um plano para nós, e os desafios nos conduzirão aonde precisamos ir. Aonde precisamos, não queremos, aonde precisamos ir. Em certas ocasiões, é necessário retirar os remos da água e confiar na embarcação divina. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos abençoe. Não tem nem o que comentar, né? Que Jesus nos abençoe. Muito bom. Agora vamos partir para as perguntas e parece que nós já temos aqui bom, é do Lourenço. Ele diz o seguinte: Leda, boa tarde. O que podemos entender quando a etiqueta social machista fica obsoleta? Caramba. É fácil entender que os homens possam se sentirem deslocados ao insistirem nas velhas fórmulas que não funcionam mais, ou feminizados por se afastarem do seu gênero sexual? Uma pergunta. Um grande abraço. Deu para entender a pergunta? Lourenço, você é amigo, o que é? O Lourenço, eu quero me pôr aqui numa saia justa, né? O Lourenço é fantástico. Primeiro, boa tarde para o Lourenço, né? Nosso querido Lourenço, que sempre colabora, né? Claro, né? O comportamento muda, né? Não existem mais machões, né? Hoje nem cabe na sociedade. O Lourenço sabe que é isso. Ele contribui com a nossa reflexão. Mas é a lei do progresso. É a lei do progresso. A doutrina vem mostrar que a própria experiência reencarnatória, ora como homens, ora como mulheres, né? E através dos tempos, a sociedade muda. Tudo modifica na sociedade. É um progresso em todos os sentidos. Do homem primitivo, que arrastava a mulher pelos cabelos e puxava para a caverna, aos dias de hoje, né? Até um pouco antes. Alguém está assistindo aí a Gabriela, né? Que está passando, está vendo a própria sociedade agora, de um século atrás, como é que era, né? Que o pai prometia, o filho e a filha, né? Comprava, o pretendente comprava e tinha que obedecer. Quer dizer, as coisas mudam, graças a Deus. É a lei do progresso. E hoje, felizmente, né, não existe mais essa coisa de ser afeminado porque ajuda. Não, hoje os meninos, né, eu digo isso, né, de experiência própria, você vê mesmo os casais. Não quer dizer. A gente vê muitas mulheres, né, com atitudes, né, atitudes positivas de comando, né, e homens ajudando com toda essa sensibilidade. O que é isso? É a jornada do espírito que precisa vivenciar. Uma hora a sensibilidade, outra hora a autoridade, né, dependendo do compromisso que nós temos, né, da experiência que temos, e o espírito tem que ter todas as experiências, ele precisa vivenciar tudo isso, né? Então, por isso, muito cuidado a todos, não é aos homens, mas a todos nós, né? Respondeu, Lourenço? Mais alguma pergunta? Eu estava ouvindo outro dia tanto
ouvindo a Sueli Caldas Schubert e a doutora Marlene Nobre, falando sobre a doutrina, sobre mediunidade, e ela estava falando, a doutora Marlene Nobre estava falando sobre a importância das palestras, que é a primeira ilustração que a pessoa que adentra a uma casa espírita recebe. São as lições que ali são contidas através da palestra, né? Aquele que tem o cuidado de elaborar, de pesquisar e tudo mais, faz para ilustrar o exemplo que é dado sobre o tema, né? Então, nós aqui, como plateia, nós recebemos essas informações que vão ficar na nossa mente. A gente vai processar tudo isso, analisar todos esses elementos, né, da palestra e verificar em que patamar nós nos colocamos. Né, para saber exatamente se a gente está agindo de acordo, se a gente está cometendo muito. Lógico que nós sempre cometemos erros, né? Mas então a palestra é de mais importante. É interessante, eu estava comentando com a Cris, né, Cris, antes de iniciar o trabalho, estava dizendo assim que para o palestrante é uma responsabilidade muito grande, né? Porque a hora que a gente já pega a escala, já começa aquela interrogação, como é que você vai abordar o tema? E a espiritualidade, olha, é interessante, né? Eles já sabem quem vai estar participando da reunião e o que precisa ser dito. Então, no preparo, já vem toda essa inspiração, né? Porque não para nós, né? Nós aprendemos muito, claro, né? Pegando um monte de livros e elaborando a palestra e tudo. Mas todo esse cuidado, imagine esse carinho que a espiritualidade tem com cada um, o que cada um precisa ouvir, que já vem toda a inspiração. E quantas vezes você está com a palestra quase pronta e você muda tudo e fala, não, isso não é para falar nesse momento, né? E cada momento ela sai de um jeito. Segunda-feira saiu de uma outra forma. O mesmo tema, a mesma palestra. O Vladimir tem uma pergunta, mas antes disso, eu quero lembrar do nossa oração da manhã, do livro Orai e Vigiai do irmão José, dizendo que os seus atos sejam conforme o seu discurso, né? Isso que é. Legal. É só você colocou uma coisa bem curtinha, ele falou bem um pouquinho, mas acho importante, que eu acho que explica muita coisa na vida da gente. Quando você colocou que tem pessoas que têm provas mais fáceis e expiações mais leves. Que é para valorizar já uma encarnação vivida, certo? Eu queria só que você desse mais uma fala sobre isso. Que é muito importante, porque eu acho que explica muita coisa. Tem muita gente que às vezes fica com aquela coisa inculcada, né? Tipo, olha pro Zé e fala, que vida fácil que ele tem, né? Quer dizer, por que caminho é tão complicado, entendeu? Entendeu? Não, mas é assim, é o exemplo que eu estou dando. Né? Obrigada, Vladimir, isso é muito importante mesmo. Mesmo o espírito, a média, ele fala, né, é a suportabilidade, né? É a condição espiritual. Porque cada um tem uma suportabilidade, tem uma condição de aguentar, de suportar. E de encarar mesmo as coisas. Às vezes, uma prova para um é muito pesada, muito densa. E para outro ele tira de letra, ele leva a vida mais suave. Porque já tem uma outra postura, uma outra visão de mundo, né? Então, isso que ele fala mesmo. E alguns parece essa facilidade, né? Mas é uma responsabilidade grande, né? Porque vem outros ao seu lado e que ele tem que suportar. Às vezes, não dentro do próprio lar, mas num contexto um pouco mais amplo, né, que acontece. Então, depende mesmo dessa evolução, dessa compreensão. Quer ver um exemplo? O Chico, né? O Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, que fazia tantos outros que faziam, né? Que dizia que realizava tantas coisas com tanta alegria, com tanta boa vontade, a alegria de servir, né? E há maneiras, como nós dissemos, maneiras e maneiras de servir. Tem muitas maneiras, né? Não é só dentro de uma casa espírita. A gente até brinca, fala que na casa espírita não conta, né? Tem que ser da porta para fora.
vem com evolução, com amadurecimento espiritual, né? O amadurecimento é que dá essa possibilidade, né? Então, uma boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe. Muito bom, né? É sempre importante essa reflexão, né, que o Matilde falou. Muito importante. Realmente, a palestra é algo que nos dá assim, uma orientação e para que possamos depois refletir sobre tudo aquilo que foi colocado. Porque, como sempre nós falamos aqui, o Espiritismo é o cristianismo redivivo, né? Então nós temos uma filosofia de vida fantástica e nós temos sempre que estar atentos que se nós assim pensarmos, Jesus sempre estará do nosso lado. Então nós vamos nesse momento, queridos companheiros, vamos partir para as vibrações. Quando nós falamos vibrações, significa bons pensamentos, aqueles pensamentos que saem do coração, aqueles pensamentos com sentimento. Isso é uma vibração. Quando nós pensamos com amor, nós estamos vibrando. Por isso que falamos vibrações. Porque aquele amor que nós pensamos, ele vibra. É um amor vibrante. É aquele amor que nosso pensamento conduz para aqueles lugares e aquelas pessoas a que nós queremos beneficiar. Então, nesse momento, vamos cerrando os nossos olhos e vibrando muito amor para aqueles lares que se acham em desajuste, aqueles lares que necessitam do esclarecimento da luz divina. E o nosso amor será um veículo para a harmonia, para a tranquilidade e para a paz. Aquela semente que nós iremos plantar, esperando que germine a luz do amor divino. Vamos vibrar então. Vamos vibrando também, queridos companheiros, queridos irmãos, para os nossos lares, porque é ali que inicia a nossa jornada evolutiva, é ali o nosso compromisso maior, é ali que nós assumimos todos esses propósitos na espiritualidade. Nós vamos vibrar imensamente pelo nosso lar, pensando em todos os cômodos, pensando no nosso lar envolto com muita luz, com muita paz, imaginando que Jesus está nesse momento entrando pela porta da frente. E ali vai deixar as melhores vibrações de amor. Vamos vibrar também pelos enfermos, não só aqueles que se acham nos hospitais, todos os enfermos, aqueles que se acham nos seus lares, presos ao seu leito, aqueles que se acham em recuperação, aqueles também que se acham nos derradeiros momentos da sua encarnação. Vamos vibrar muito amor por eles. Que Jesus os envolva com a sua paz, o seu amor e a sua luz. Vamos vibrar também, queridos companheiros, por uma outra espécie de enfermo, não aquele enfermo da matéria, mas aquele enfermo da alma, aquele que transgrediu as leis divinas, as leis do Pai e as leis dos homens. Eles se acham apartados da sociedade ou não, se acham no meio da sociedade, mas são enfermos nossos irmãos, criados pelo mesmo Pai, sem condição de julgá-los, porque tivemos muitas encarnações pretéritas, não sabemos quanto erramos e tivemos a grande oportunidade do acerto. Vamos vibrar por eles também. Vamos vibrando pelo nosso país, esse país que nos recebeu de braços abertos essa encarnação, que nos aceitou como terra-mãe. Vamos vibrar para que esse país tenha paz, harmonia, moral elevada, que os nossos governantes possam ser tocados pelo nosso Criador, para que possa conduzir essa nação aos seus destinos. Vamos vibrar.
E finalmente vamos lutar por essa nossa casa de oração, cujas portas abertas nos acolhem sempre, onde nós viemos em busca do conhecimento, do amor, da paz, do consolo. Vamos vibrar muito por essa nossa casa, que a espiritualidade a fortaleça, que a espiritualidade a sustente e que nós possamos ter sempre um local para o nosso trabalho abençoado. Graças a Deus. E assim nós vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos amigos espirituais que tanto nos assessoram, que levam a termo, que a bom termo esse nosso trabalho. Vamos agradecendo com um agradecimento do fundo do nosso coração, um simples muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, Jesus. Graças a Deus.